Ai, Eles chegaram, encontraram Paulo no templo e reconheceram a Paulo, né? Porque eles sabiam quem era Paulo. Então, mesmo estando com aquela roupa, aquele jeito, com aquele cabelo, eles reconheceram a Paulo, apontaram e falaram: esse cara é um herege, esse cara aqui, ele tá querendo convencer todo mundo contra a lei mosaica, está querendo falar contra a lei de Deus, está pregando contra a circuncisão, enfim, fizeram várias acusações de caráter religioso contra Paulo. E aí juntou uma galera, juntou uma multidão, tentaram matar Paulo, e aí o capitão da guarda, capitão de Jerusalém, salvou Paulo, literalmente, resgatou Paulo, levou Paulo para o palácio, para uma prisão, né, e deixou ele preso até decidir o que fazer com ele. Até que. Cadê? Onde é que eu tô? 23. Não, um pouco antes. 21? 21 ele foi preso, foi levado e tentou fazer a defesa dele. No 22 ele faz a defesa. E a defesa dele. Por que não deu certo a defesa dele? Vocês lembram qual que foi a chave que, a hora que ele falou aquilo, todo mundo ficou. Ah! Ficou todo mundo doido? Qual que foi o motivo da todo mundo ficar doido assim porque ele falou? O que Paulo disse que deixou todo mundo maluco? que ele era cidadão romano? Não, isso foi o que salvou ele no final das contas. Não lembro. Porque. Porque a hora que ele é preso, ele é levado para os sacerdotes, né? E tá no 22 a defesa dele. Então ele está explicando, né, o que ele fez, o que ele não fez. Ele falou que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Estou lendo no 22, tá? 22, verso 3. Isso tudo foi na última aula, só para a gente relembrar. Então ele cresceu nos pés de Gamaliel, foi tratado e tal, não sei o quê. Aí ele começa a contar a história dele, que ele viu a luz, ele falou com Jesus, ele foi pregar para os gentios, né? E até aí tudo bem. Falou de Estevão, né? Quando viu o sangue de Estevão, ele era testemunha e estava concordando com aquilo, e estava tudo certo até aí. Daí, o que ele falou ali que todo mundo queria matar ele? Gente, vocês não prestaram atenção na aula. Paulo estava falando sobre a ressurreição de Cristo, né? E ele, inclusive, usa esse tema da ressurreição mais uma vez depois, quando ele está sendo julgado outra vez por Ananias e pelos anciãos, né? E ele coloca uns contra os outros, ele coloca saduceus contra fariseus. Ele diz um pouco mais para frente que ele foi criado como fariseu, acho que um pouco antes ele fala também, ele foi criado como fariseu, e o tema da ressurreição era um tema muito quente naquela época. E era um tema fundamental nessa questão, porque ele mesmo diz em uma das cartas que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nada disso serve. Então, assim, a ressurreição não só é um tema central na fé cristã, né, como é um tema central no discurso de Paulo, como é um tema central para a humanidade. Porque não faz nenhum sentido a gente acreditar em Jesus, seguir Jesus, fazer tudo. Né? Qual é a salvação se Jesus não ressuscitou? A ressurreição de Cristo é o que coroa, digamos, a autoridade dele, o poder dele, o que mostra que Jesus é realmente Deus. Porque se Jesus não for Deus, ele não tem capacidade de salvar. Se ele não for Deus, ele não tem permissão para perdoar pecado. Se Jesus não for Deus, nada disso que a gente acredita faz sentido. Simplesmente serve para nada. Então, assim, o tema da ressurreição é um tema central na fé cristã. É isso que faz com que a gente seja salvo. Né? Porque Jesus ressuscitou, é que nós podemos, através dele, ser perdoados os nossos pecados. E porque nós somos perdoados, nós somos feitos filhos de Deus e, portanto, somos salvos. Então, assim, tudo começa na vida, na morte e ressurreição de Cristo. Não é só vida e morte de Cristo. É vida, morte e ressurreição de Cristo. A hora que Paulo prega a ressurreição, aí eles ficam doidos. Aí, não pode, não deixa, não sei o quê, vou matar esse homem. E aí tem até uma expressão engraçada: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Não convém que viva. Bom, e aí
Atos 23, eu acho que a gente chegou a falar do Atos 23, falou, né? Que foi o julgamento de Ananias, que Ananias mandou bater na boca dele, e ele amaldiçoou Ananias sem saber que era o sumo sacerdote. Depois ele se arrependeu e falou, não, peraí, eu não sabia que era o sumo sacerdote, então me perdoa. Né? Ele fala assim no Atos 23:3, Deus te ferirá a parede branqueada. Estava bravo ali. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Os outros falam, cutucaram ele e falou, é o sacerdote, velho. É o sumo sacerdote. Ele, opa, então peraí, não é bem assim. Aí ele fala no 23:5, né? Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Né? Ele segue a linha de que toda autoridade foi instituída por Deus. Portanto, o sumo sacerdote foi uma autoridade instituída por Deus. Mesmo sendo perseguidor dele. Né? Isso é um exemplo para a gente. Mesmo sendo perseguido, ele não pecou. Quer dizer, ele se arrependeu de ter falado, né, contra o sumo sacerdote e, e se arrependeu disso aí. Bom, mas aí ele coloca saduceu contra fariseu, deu um grande clamor, deu uma briga, e a briga toda é justamente no Atos 23:6, isso que eu estava comentando agora, no que tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ou seja, ele foi, a briga toda está na ressurreição dos mortos. Essa é a briga. Bom, e aí deu uma confusão danada, fariseus e saduceus começaram a brigar, e começaram a brigar não por causa do Paulo, mas por causa da ressurreição, uns achando que tem, outros achando que não tem, uns reconhecendo, outros não. Quem reconhecia a ressurreição não necessariamente estava aceitando a mensagem de Cristo, ali era um tema muito mais filosófico, um tema muito mais de discussão ali entre os líderes do que aceitar ou não a mensagem de Jesus. Né? Acontece que isso é fundamental, como eu disse, para justificar a autoridade de Cristo sendo Cristo. Né? Para justificar a autoridade de Jesus como o Cristo. Não como um Cristo, ou não como um dos que se dizia o Cristo. Jesus é o Cristo, porque ele morreu e ele ressuscitou. Além de ter cumprido todas as profecias do Antigo Testamento e tal. Então, eu já até comentei sobre isso numa outra aula, que estatisticamente falando, a chance de alguém ter cumprido todas as profecias em si mesmo em um período, ao mesmo tempo, num período curto de tempo, era assim, de 0,00001, sabe? Tipo, é irrisória, é ínfima a possibilidade de que seja cumprida na mesma pessoa. E Jesus foi essa pessoa e cumpriu. Né? Então, assim, se a gente for falar em, não, tem uma chance, foi sorte, não, não foi. Jesus é o Cristo e não tem dúvida quanto a isso. Né? Bom, e aí, Atos 23:11, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, assim como ele foi testemunha de Jesus em Jerusalém, ele iria ser testemunha de Jesus em Roma, na sede do Império. Então, acho que até esse pedaço a gente já tinha visto, mais ou menos, já tinha falado. Hoje eu vou passar até um pouquinho mais rápido, vamos ver essa parte da história. Né? Como tem muito detalhezinho de vai, foi, falou, disse, não sei o quê, então eu vou passar mais ou menos rápido o texto. Tá? A gente não vai fazer uma leitura literal. Deixa eu projetar aqui, acho que fica mais fácil de ver se eu estiver projetando. Vocês estão com a Bíblia aí, né? Sim. Gente, a aula da escola tem que ter Bíblia, hein? A minha, ela tá toda grifada, toda rabiscada. A de vocês, se vocês quiserem rabiscar, é uma boa ideia, viu? Não rabiscar para sobre o texto, mas sublinhando o texto. Bom, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, tá todo mundo vendo? Sim. Uhum. Eu deixei a tela um pouco menor, ela fica boa assim ou é melhor ficar mais larga? Tá com uma leitura Bom, boa? sim. Tá? Então vamos lá. Sim. Então, depois dessa história toda, juntou 40 judeus, mais de 40, fizeram essa conjuração, e eles fizeram uma promessa, que eles não comeriam nem beberiam nada enquanto não matasse a Paulo. Olha como esses caras estavam falando sério, eles queriam realmente acabar com a vida de Paulo. Eles não vão comer nem beber enquanto não matasse a Paulo. Fizeram essa promessa. No dia seguinte, foram falar com o sacerdote ancião, estou lendo 23:4,
e falaram, olha, a gente conjurou sob pena de maldição que a gente não vai comer nem beber nada até que a gente mate a Paulo. E aí eles fizeram um plano, falou, não, faz o seguinte, chama lá o chefe da guarda e combina com ele que você precisa perguntar mais alguma coisa, tá com alguma dúvida, alguma coisa, e manda chamar. Né? E a hora que você mandar chamar, no caminho a gente mata ele, a gente vai botar várias pessoas no meio do caminho e no caminho a gente mata o Paulo. Né? Só que acontece, Deus é Deus, né? Deus, ele não vai deixar passar. Ele sabia dessa história toda e, convenientemente, tinha lá um filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, ouviu essa história. Ele estava por ali, ouviu essa cilada, entrou na fortaleza e denunciou. Chamou lá o chefe da guarda, né, chamou o tribuno e falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Mais de 40 homens entre eles andam querendo matar, né? E aí o tribuno virou e falou, não, então beleza, não conta para ninguém que você me disse isso, eu vou tomar providências. E aí eu pergunto para vocês e gostaria que vocês comentassem. Por que vocês acham que o tribuno se preocupou em não matar Paulo? Por que ele tinha que se preocupar que Paulo continuasse vivo? Alguém tem alguma ideia? Qual era o interesse do tribuno em manter Paulo vivo? Alguma sugestão? Boa pergunta, hein? Oi? Boa pergunta. É simples. Paulo, um pouco antes, ele já tinha se declarado cidadão romano. E em Roma, Roma não iria permitir que um cidadão romano fosse julgado por um outro povo segundo uma outra lei. E era exatamente o que estava acontecendo com Paulo. Paulo não estava sendo julgado pela lei romana, ele estava sendo julgado pela lei dos judeus. Isso fica bem claro nos discursos, nas análises, na acusação que fazem contra ele. Fica muito claro que o julgamento dele não foi um julgamento segundo a lei romana. Tanto que o tribuno, quando fala com ele, manda chamar todo mundo e tal, fala, bom, qual que é a tua acusação? Essa história está um pouquinho mais para frente, vamos ler sobre isso, mas o resumo da história é o seguinte, o tribuno vira e fala, não vi nenhuma causa para matar esse homem. Não tem por que matar ele. Né? Só que olha só que curioso, ele estava com tanto medo que matassem a Paulo, um cidadão romano, dentro de Jerusalém, porque isso ia causar uma rebelião, isso ia causar uma insurgência, isso ia causar até talvez uma guerra civil. Por quê? Porque um cidadão romano foi morto por um judeu. Um soldado romano morto por um judeu, eles matavam para cada pessoa, para cada romano que fosse morto, eles matavam 20 da população. Né? Tanto que na Itália fizeram isso na Segunda Guerra, foi a mesma coisa. Mataram um soldado alemão, eles pegaram e mataram 20 italianos lá na Segunda Guerra. Tem uma história dessa aí. E era uma situação parecida. Você não pode matar nenhum soldado romano. Você matou um soldado romano, morre um monte. E aí, só que ele estava com tanto medo que isso fosse acontecer, e aí fosse cair sobre ele. Falou, opa, peraí, como é que você permitiu que isso acontecesse debaixo da tua guarda? Você é um tribuno romano, você devia ter protegido o prisioneiro. Aí olha o que ele fez, olha o exagero. Atos 23, 23. Lê para mim, por favor, alguém. Atos 23, 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha o tanto de gente. 200 soldados, 70 cavalos e 200 lanceiros. Isso aqui era uma guarda imperial. Isso aqui era o conjunto de soldados que você tinha para levar o imperador dentro de uma cidade. Então, Paulo ele foi conduzido para Cesareia quase como um príncipe. Não que ele estivesse com todas as pompas e toda a honra, mas a guarda que levou ele para Cesareia foi praticamente a mesma. 200 soldados, 70 cavalos, 200 lanceiros, 2 centuriões, cuidando dessa galera toda, para ir até Cesareia. Então, bom, isso eu achei curioso, a quantidade de gente, né? Só para ter uma ideia, eu fiz tiro de guerra muitos anos atrás, mais tempo do que eu gostaria de lembrar, mas eu fiz o tiro de guerra, e no tiro de guerra a gente tinha 3 companhias lá em Santo André. Cada companhia tinha mais ou menos 100 soldados. Então, assim, você tinha 300 soldados, 3 companhias, 300 soldados, aquilo enchia um pátio enorme, era um pátio grande, enchia, lotava aquele pátio. Aqui ele está falando em quase 300 pessoas. Não mais, ele está falando em mais de 300 pessoas, né?
que são 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavalos. Está falando quase 500 pessoas. Então, se fosse aqui no Brasil, seriam 5 companhias e meia. Né? 5 companhias, 4 companhias de soldado e mais uma de cavalo. Quer dizer, é muita gente. É muita gente. O presidente da República não anda com tanta gente quando vai entrar no Rio de Janeiro. Então, assim, eles fizeram quase uma comitiva real para o Paulo para levar ele até Cesareia. E detalhe, no 24 diz, e aparelhai cavalgaduras, nessa versão que eu estou lendo. Na versão atualizada ele diz, e preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança. Ou seja, ele não foi conduzido para Cesareia como um prisioneiro, ele não foi concorrente arrastado por um cavalo. Ele foi em cima de um cavalo, ele foi, digamos, carregado de uma forma digna, tá? Tanto quanto um prisioneiro poderia, na verdade, com uma honra superior à de um prisioneiro. Né? A única coisa que ele não tinha era que ele estava preso, né? Mas ele foi carregado até com algum conforto lá para Cesareia. Bom, isso aí a gente vê o cuidado de Deus também, né? Tudo bem, você vai preso, mas você vai de uma forma honrada, de uma forma digna. Aí tem a carta que o Cláudio escreve para o Félix, ele fala um pouco da acusação e tal, né? Mas aí ele comenta no 23, 29 o que eu falei agora há pouco, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão, nem de prisão. Ele achava que Paulo não devia nem ter sido preso, quanto mais morto. E aí ele levou para o Félix. Félix era o governador da região, na época, era o governador ali da área, levou-lo para Cesareia e explicou, né? Ele está sendo acusado e tal. Cadê? E sendo notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei mandando também os acusadores, que perante ti digam o que tiverem contra ele. Então, basicamente, o cara que era o tribuno mandou para o chefe dele, falou, olha, o problema não é meu, se vira, cuida aí. Vocês veem que isso aí era meio que uma prática comum entre os romanos, né? Com Jesus foi a mesma coisa. Um jogou para o outro, que o outro jogou para o outro, falou, não, isso aqui não é problema meu, você resolve aí. Ah, não, isso aqui não é problema meu, você vê aí. Né? Fica um passando para o outro. Não é uma prática moderna isso aí, das empresas modernas. Isso lá em Jerusalém já tinha. Essa prática de o problema não é meu, você vê aí. Mas vamos que vamos. E aí, 3 horas da manhã, pegaram os soldados e saíram de Jerusalém, quase que fugidos da cidade. Levaram até Cesareia. Pararam no meio do caminho, ali numa cidadezinha, como é que chama? Antipátride. Eu fui dar uma olhada pesquisando no mapa, era tipo, sei lá, do centro de São Paulo até Osasco, vai. Era um lugar que era distante o suficiente para ninguém ir atrás, mas não tão longe que fosse muito cansativo, era relativamente perto. Era uma cidadezinha que eles pararam para dormir em 3 horas da manhã. Renato, Diga. o seu gato está entrando no teu armário aí atrás. Deu para ver a Leia. Eles gostam de ficar protegidinho, fechadinho. Mudou de ideia. Não, e quando eles entram, a gente fecha a porta. Aí eles ficam doidos. Nossa. Mas, enfim. Gato é o básico. Não, e vocês devem ter ouvido barulho, porque ela estava usando o banheiro, que está aqui do meu lado. Vamos voltar aqui para... Voltar para Paulo, vai que está mais divertido que a Leia. Tá certo. Então, eles foram para essa cidade, que foi só para dormir, e de lá, só os 70 cavalos acompanharam ele até Cesareia, e os soldados voltaram para a guarda, porque senão a guarda ia ficar totalmente desprotegida lá em Jerusalém, e possivelmente o tribuno estava pensando, se eu deixar aqui desprotegido, a hora que eles descobrirem que Paulo foi mandado embora, vai ter rebelião. Então, foram até ali, dali os cavalos foram com ele, né, no 23, 32 falam no dia seguinte, deixando os cavalos, tornaram a fortaleza. Então os soldados voltaram, os cavalos foram. Aí ele chegou a Cesareia, entregou a carta, e o governador, que não é bobo nem nada, falou, não, beleza, está aqui a carta, mas quando vierem teus acusadores eu te ouvirei. Por que ele fez isso? De novo, para estar se protegendo. Porque senão eu ia acusar ele de, não, você está julgando a favor dele porque você já ouviu antes, porque ele já falou primeiro e tal. Então, assim, basicamente ele queria cumprir a lei. Eu vou ouvir um na presença do outro. É mais ou menos o que a lei do Brasil faz até hoje, né? Você não ouve as partes separadas. Ou pelo menos não deveria. Então foi o que ele fez, mandou o Paulo para a cadeia. E próximo capítulo, cadê como é que é o capítulo aqui?
Como é que muda? F3. Não. Oh, meu Deus do céu. Pronto, capítulo 24. 5 dias depois, Ananias, aquele Ananias, desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador. Esse Tértulo possivelmente era uma espécie de advogado, como a gente tem hoje. Então eles desceram e foram para acusar mesmo, foram para quebrar. Porque esse cara, sendo orador, ele tinha o dom da oratória, ou seja, ele sabia explicar, ele sabia convencer, e eles estavam indo para quebrar mesmo. Eles estavam indo, bom, legal, foi para o governador, então vamos trazer um canhão para dar o tiro, né? Não vai dar tiro de pistolinha, não. Chamaram a Tértulo e foram lá perante o governador. E aí, o Tértulo, olha só, que sem vergonha. Ele já chegou lá, como é que eu posso dizer isso de uma forma gentil? Digamos que ele estava muito elogioso em relação ao governador. A gente vê isso no capítulo 24, verso 3. Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem esse povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento que queres reconhecer. Gente, a próxima carta que escreveu, eu vou botar isso na introdução. Achei lindo. Então ele já começou ali, tipo, Félix, seu lindo, me ouve, querido. Se você espirrar, saúde, fofão, bonitão. E aí, não quero tomar muito o seu tempo, vou falar rapidinho aqui, só para falar o que ele fez, né? E aí ele dá a acusação. Este homem é uma peste, promotor de sedição entre todos os judeus e por todo o mundo. Não é só aqui, não, é por todo o mundo ele é promotor de sedição. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Até aí, o governador não está nem aí. Quem que é nazareno? O qual intentou também profanar o templo. Né? Profanar o templo, de novo, mais uma acusação tipicamente judaica. Promotor de sedições entre os judeus. Acusação judaica. Principal defensor da seita dos nazarenos. Acusação judaica. Lei judaica. Sempre lei judaica. E por isso o prendemos e conforme a nossa lei, e aí ele deixa isso bem claro, explícito e sem dúvida, Atos 24:6, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lisíadas, esse malvado desse tribuno, tirou da gente de forma agressiva, né? Tirou dentre as mãos com grande violência. Alguém já ouviu falar aí em, como é que é, violência policial? Não, como é que chama hoje em dia? Agressão policial? Não? Como é que é o nome? Abuso de poder? É abuso de poder. Então, esse Lisíadas, esse malvado, ele usou de grande violência para tirar Paulo da gente. Mentira, né? Quem estava agindo com grande violência eram eles contra Paulo. Né? Mas, enfim, você vê como ele distorce. É bem advogado de acusação. Né? Com grande violência. Né? E mandando seus acusadores que viessem a ti. Olha só que malvado que é esse Lisíadas. E dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo que acusamos. Então, tá aí, a acusação dele foi lei judaica, lei judaica, lei judaica, lei judaica, e no final, conforme a nossa lei. Nenhuma acusação aqui foi segundo a lei romana. E aí Paulo vai se defender. Ele já viu que a acusação não era forte o suficiente, ele tinha conhecimento, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele conhecia a lei romana também, além da lei judaica, naturalmente. No 24:10 ele só faz uma explicação e fala... Ele também dá uma cutucadinha ali no governador. Fala, não, eu já sei que você já julga corretamente há muitos anos, você é um cara legal, você sabe julgar de forma idônea, né? Então, olha, eu fui lá para Jerusalém adorar, não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco pode provar que essas coisas que agora me acusam. Estou lendo 24, 11, 12 e 13. No 14, sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, de novo, lei judaica. Eu sou um bom judeu. Estão me acusando de ser um mau judeu, eu sou um bom judeu. Tenho esperança em Deus e tal. Ele vai continuando na explicação. E aí tem um ponto que é o mais fundamental, que ele põe meio que no meio do discurso. Né? Como estes mesmos também esperam de que há haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro ter sempre a consciência sem ofensa, tal. E nisso me acharam já santificado no templo, de novo falando, sou um bom judeu, estava santificado, estava no templo orando.
não em ajuntamento, nem em alvoroço do que estavam me acusando. Né? E aí, cadê? A parte que eu queria falar aqui, ó. Certos no 24:18. 24:18, não em ajuntamentos nem alvoroços. Certos judeus da Ásia. Nem nomina esses judeus da Ásia. Nunca foram nominados. A gente não sabe quem são esses judeus. Certos judeus da Ásia me encontraram ali no templo, santificado, orando. E me tiraram do templo. E aí ele dá a cartada dele, que é uma cartada, de novo, legal, né, muito mais do que espiritual. E ele fala, os quais convia que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou seja, esses caras que estão me acusando não foram os caras que me prenderam. Então convinha que aqueles caras, os certos judeus da Ásia, viessem me acusar. E com isso ele esperava, talvez, anular o julgamento. Né? E aí, conversa vai, conversa vem, ele termina falando, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, aí, de novo, eu quero ressaltar a importância da ressurreição dos mortos. Para os judeus, era uma discussão corrente. É a mesma coisa que hoje você falar mal de homossexualismo aqui no Brasil. É uma discussão que está acontecendo hoje. Eu lembro que alguns anos atrás, uma discussão que estava acontecendo, estava quente, era sobre o aborto. Ah, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor em alguns casos, sou contra alguns casos. Alguns anos atrás, isso era um assunto quente. Você fala qualquer coisa sobre aborto, os ânimos estavam explosivos. Né? E isso já estava acontecendo em Jerusalém na época. Falar de ressurreição dos mortos dava ânimos explosivos. Todo mundo ia twittar, ia botar no Facebook, esse Paulo é um sem vergonha. Não, eu concordo, Paulo, força Paulo, hashtag força Paulo. Né? Então você tinha aquela discussão naquela época que era a respeito da ressurreição. E, só para enfatizar, isso é fundamental no cristianismo, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então era fundamental ele reforçar esse ponto, era fundamental ele defender esse ponto, era fundamental ele defender na frente de quem quer que fosse a ressurreição dos mortos. Tá? Detalhe que na religião romana isso também era um absurdo. Então, só para ficar claro, na lei romana, na religião romana, não existia ressurreição. Né? Você morria, você ia lá para o Hades, ou sei lá para onde que você ia. Mas enfim, aí ele reforça a questão da ressurreição. E o Félix falou, bom, beleza, ouvi, mas não entendi nada. Não sei que raio de caminho é esse que você falou, porque Paulo menciona o caminho no meio do discurso dele, eu acabei pulando esse pedaço, mas ele só menciona assim, não, porque os seguidores do caminho. Aí o Félix pega esse gancho e fala, não, peraí, para tudo, interrompe tudo, deixa eu entender melhor o que é esse negócio do caminho e depois a gente conversa. Então no 24:22 ele fala, ó, vai todo mundo embora, e havendo me informado melhor desse caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, ou seja, quando Lísias chegar aqui, aí eu vou entender o que é isso. Bom, foi todo mundo embora, guardou a Paulo, e aí tem um detalhe curioso, 24:23, e mandou ao centurião que o guardasse em prisão. E aí o detalhe, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Então percebe que isso parece só um comentário na Bíblia, mas isso é fundamental, porque isso significa, por exemplo, que Lucas podia estar com ele, que as cartas que ele escreveu ele podia ter escrito aqui, algumas delas pelo menos ele podia ter escrito durante a prisão em Cesareia, ele podia ter continuado a evangelizar, ele podia ter continuado a conversar com as pessoas, receber pessoas. Então assim, era quase uma prisão domiciliar. E o detalhe que ele mandou a Paulo para, como é que chama? Onde que ele mandou? Não é aqui, é um pouco depois. Mas ele mandou tipo uma prisão especial, não era uma prisão comum dos prisioneiros Reba, era uma prisão de líderes, uma prisão especial. Né? Bom, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, em tendo oportunidade te chamarei, vaza daqui. Né? E aí no 24:27, passado 2 anos, Félix teve por seu sucessor Pórcio Festo. Ou seja, 2 anos depois, Paulo ainda estava preso em Cesareia e Félix ia ser substituído por Pórcio. E querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, assim, ele não via nenhum crime em Paulo, ele não achou nada de errado em Paulo, segundo a lei romana não tinha nada que pudesse manter Paulo preso, mas ele ficou 2 anos preso, tratado com brandura, ou seja, ele ficou preso, mas cuidaram dele de uma forma justa, honesta, razoável,
né? E depois desse tempo, Félix foi substituído por Pórcio Festo. Esse Festo era o próximo. E aí, de novo, você tem aquela reação típica que eu já falei mais de uma vez, que é: o problema não é meu, agora eu estou saindo, o problema agora, filho, é teu. Cada um com seus BO. Trocou a gerência e o problema é do gerente novo. Capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Ou seja, ele já foi direto para casa. E aí, o que aconteceu? Imediatamente, o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. Ou seja, eles não estavam querendo deixar Paulo livre mesmo. De qualquer jeito, eles queriam matar Paulo. A Bíblia não fala o que aconteceu com aqueles 40, mas eu fiquei imaginando, né? 2 anos depois, ou eles foram amaldiçoados porque comeram, ou eles morreram de fome, né? Os 40 que não iam comer nem beber sem que Paulo fosse morto, sabe Deus o que aconteceu com esse povo, mas não deve ter sido nada muito agradável. De qualquer forma, eles não esperaram nenhum dia. Assim que o Festo chegou em Jerusalém, o sumo sacerdote e os principais foram lá falar com ele, né? Pedindo, como por favor, contra ele que fizessem vir a Jerusalém. Ou seja, eles queriam Paulo em Jerusalém, obviamente seguindo aquele plano de matar Paulo no meio do caminho. Eles não queriam que Paulo viesse ser julgado, queriam matar Paulo no meio do caminho, onde era mais fácil que ele fosse capturado. Eu estou lendo no 25:3. Tá? Festo, que não era bobo nem nada, nem estava sabendo direito o que estava acontecendo, ele era o 3º dia que ele estava lá, ele não sabia nem direito quem que era Paulo, nem o que estava acontecendo, mas ele não era besta. Então ele falou: olha, Paulo já está em Cesareia, deixa ele lá, quando eu for para lá eu vou ver essa história aí. Né? Não foi bobo nem nada, não caiu na lábia dos sacerdotes. 10 dias depois, desceu para Cesareia e no dia seguinte, olha, já foi direto ver o assunto. Era um governador, ele já foi direto ver esse assunto. E mandou que trouxessem a Paulo. Estou lendo no 25, versos 6 e 7. E chegando ele, rodearam os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. E aí tem esse detalhe, não podiam provar. E aí Paulo vem em sua defesa dizendo: não pequei contra coisa alguma, contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ou seja, não fiz nada de errado, gente. O que vocês estão me julgando? O que vocês estão falando aí? Eu não fiz nada de errado. Mas o Festo queria que os judeus ficassem felizes. O Festo aqui acabou de chegar, ele não queria arrumar confusão, logo chegou. E aí respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém, de lá perante mim ser julgado acerca dessas coisas? Né? Só que ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, lá em Jerusalém ele não ia ser julgado, ele ia ser morto, ia ser apedrejado. E aí Paulo falou: olha, eu estou perante o tribunal de César, é aqui que eu tenho que ser julgado. Mas se eu fiz alguma coisa errada, se eu cometi algum erro, se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Estou lendo no 25:11. Mas se de nada há dessas coisas que me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. A hora que ele fez isso, é aquele momento que, se fosse um filme de Hollywood, é o momento que as luzes piscam, todo mundo faz... Oh! Ele chamou César, né? Tipo, na música do filme faria tipo um tan, tan, tan. Apelo a César. Tan. Aí todo mundo para, olha para a cara dele e fala: eita, nós. Os judeus já olharam e falaram: já era, perdemos. Chamou César, aí já não dá para brincar assim, não. E aí Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: chamou para o César? Beleza, vai para César então. Ele, que acabou de chegar lá, não queria arrumar confusão com os judeus, está se livrando do problema no 3º dia de trabalho. O problema já não é mais meu, manda para César. Só que aí teve um episódio no meio do caminho, antes de botar ele no barco e mandar para César. Passado alguns dias, estou lendo no 25:13, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo. Ou seja, eles estavam lá, almoça, janta. Num desses bate-papo, ele fala: tem um cara lá. Ele fala exatamente isso. Ele vira lá, um certo varão, é um camarada aí que os judeus largaram aqui para mim. Né? Não sei o que fazer com esse cara. Né? Não tem nenhuma acusação contra ele. Né? Não vou. No 25:16, eles respondiam que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes
os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Lembrando do julgamento de Jesus, que quando acusaram ele, ele ficou calado. Mas ele foi julgado perante seus acusadores e ficou quieto. Mas eles seguiram a lei romana, esse é o ponto, né? Quando fizeram isso, seguiram a lei romana, que realmente não falava sem ter chance de defesa. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, mandei que trouxessem um homem e, pulando lá para o 19, algumas questões acerca da sua... Olha só como é que ele coloca, no 25:19. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirma viver. Então, olha a leitura que o cara tinha de Paulo, do cristianismo, de Jesus. É um morto aí. Paulo está falando que um morto aí está vivo. É mais ou menos isso que estão acusando ele. Então, eu não entendi nada, estando eu perplexo acerca da Inquisição, ou seja, não entendi nada que eles estavam falando. Né? Não acho que o cara é digno de morte, mas apelando Paulo para que fosse reservado o conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que eu envie a César. Como Paulo chamou, apelou a César, então guarda ele aí e vou. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E disse: amanhã ouvirás. Ou seja, para eles, o que estava acontecendo com Paulo, olha só, puxa a lente lá para trás. Vamos ver a coisa macro. Agora, em 2020, olha o que essa atitude, esse julgamento, essa situação fez no mundo. O mundo se tornou cristão, ou, assim, boa parte do mundo ocidental se tornou cristã por causa disso que aconteceu. Isso eu já falei outro dia. Às vezes é uma ação, um detalhe, uma coisinha, que quando você faz o que é certo, quando você faz o que Jesus está mandando, quando você faz o que o Espírito Santo está te mandando, tem uma repercussão 2000 anos depois. A gente não sabe. Né? Eu comentei isso outro dia, né? Que se você às vezes evangeliza uma pessoa, você nem nunca mais vê essa pessoa na vida, mas ela se torna um grande pregador e evangeliza outras 1000 pessoas. Né? E essas 1000 evangelizam outras 1000 pessoas. Então, às vezes é um detalhe, uma palavra, um gesto, um verso que você fala, que pode mudar a história de muita gente. Então não guarda a sua boca. Quando Jesus mandar falar, fala. Quando o Espírito Santo botar na tua boca, fala. Né? Quando for para perdoar, perdoa. Quando for para amar, ama. Mas faz o que Deus ensina, faz o que Jesus ensina. E por causa dessa ação aqui com Paulo, para eles era só uma festa, era só assunto de uma... Eles deviam estar num jantar, num almoço, alguma coisa assim. Era papo de festa. Deixa eu ver esse Paulo aí, deixa eu conversar com esse cara aí, vamos ver qual que é. E aí, a palavra de novo se cumpriu, a profecia mais uma vez se cumpriu, de que se você... como é que é o verso? Esqueci o verso exatamente, mas se você for honesto e sincero, Deus vai te colocar na presença de reis. Como é que era? Acho que é um salmo isso aí, não é? Que Deus vai te levar na presença de reis. Me fugiu agora o versículo exato. Mas foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Agripa era um rei. Era o rei Agripa, e Berenice era a rainha Berenice. E ele, Agripa e Festo, Paulo foi chamado para testemunhar sobre Jesus diante deles. E Paulo testemunha. Então, se a gente continuar no capítulo 26, eu não vou ler o capítulo todo, vou passar rapidamente, mas basicamente Paulo conta de novo a história dele, fala que ele é judeu, nascido de... Ele não fala se a mãe ou o pai era romano, mas ele fala que ele era desde a mocidade, desde o princípio em Jerusalém, ele foi criado lá, aprendeu lá e tal, e conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então aqui ele confessa fariseu mesmo, fala que tinha esperança nos profetas, acreditava em Deus e tal, perseguiu os do caminho, matou alguns, prendeu vários. No capítulo 26, verso 10, ele fala: encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. Ou seja, eu era mesmo perseguidor. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. 26, 11. Então assim, ele está falando: eu era mesmo perseguidor do pessoal do caminho. Né? E aí ele conta a história que Jesus apareceu para ele, disse, né, porque está me perseguindo e tal, que deu o mandato para ele para ser ministro e testemunha, tanto entre os judeus como entre os gentios. Eu estou passando rapidamente, já estou aqui no verso 16.
No 18, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Né? Cristo falando para Paulo. Então, a fé em Cristo, ela nos traz a remissão dos pecados e a santificação. Tá? Então, está aqui mais uma confirmação, isso o próprio Jesus dizendo. 26:20. E anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Bom, então, aí ele vai contando, né, o que ele fez, o que ele não fez, que deu testemunho para grandes, para pequenos, respeitou a lei, respeitou os profetas, acredita nos profetas, né, que Cristo, os profetas disseram que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz, né, e aí finalmente ele anuncia que Jesus é o Cristo. E aí, o que acontece? Nessa parte que o Agripa fala que você quase me converteu, Paulo. É esse pedaço mesmo. Tá louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele disse, não deliro, potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade, de unção e juízo. E aí o Agripa fala, né? Cadê tu? Não, Paulo ainda falando para Agripa. Agripa, você lê também nos profetas, você crê também nos profetas, não crê? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir e me faça cristão? Quase, hein? Uma das frases que é também uma das mais importantes do ministério de Paulo, né? Prover a Deus que eu, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais quais eu sou. Isso aqui era quase uma declaração de missão. Né? A missão de Paulo era basicamente essa. Não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, cristão, exceto pelas cadeias. Ele falou meio brincando. Bom, nisso, o rei, o governador, Berenice, foi todo mundo embora. Simplesmente eles falaram, beleza, já viu, a festa foi divertida, mas não teve graça. Vamos embora. E aí a Agripa disse para a festa, olha só curioso, no final da história a Agripa ainda fala, olha, bem que podia soltar esse homem, se ele não tivesse apelado a César. Ou seja, o plano de Deus ele vai ser cumprido. Paulo ia ser levado para Roma de qualquer forma. E mesmo, assim, perceba, mesmo o governador, o rei, como é que chama, o tribuno, todo mundo falou, cara, você não tem nada que te prenda ou que te mate, não tem nada contra você. Né? Por que a gente está te prendendo? Por que você querem te matar? Não tem nada contra você. Mas o plano de Deus era que Paulo fosse falar com César. E Paulo falando com César, a gente vai ver os 2 últimos capítulos na próxima aula. E eu acabei nem conversando com o pastor, mas eu estava querendo ver se a gente fecha o ano, a escola bíblica, na próxima aula. Hein, pastor, você está por aí? Cadê o pastor? Pode ser a gente fazer umas férias da escola bíblica? Olá, sim, com certeza. Férias é férias, né? Férias é férias. Então a gente faz a próxima aula, a gente encerra o livro de Atos e a gente retoma... Bom, há uma data que vai ser confirmada, tá? Mas eu queria terminar a aula de hoje só reforçando algumas informações importantes. Tudo bem, foi uma aula histórica, né? Não foi uma de não foi uma aula das mais espirituais, contando mais ou menos da história de Paulo, mas tem alguns pontos fundamentais nessa aula. Primeiro, a gente pode ver o cuidado de Deus mesmo na cadeia, mesmo na prisão. Então Deus vai cumprir o propósito dele, que é botar Paulo para falar com César. Esse é o propósito, falar com César. No caminho, ele falou com o tribuno, que era um cara mais importante de Jerusalém, ele falou com o governador e ele falou com o rei da região. E para todos ele deu testemunho, e para todos ele deu... ele falou sobre Cristo, ele falou sobre Jesus, ele falou sobre a ressurreição dos mortos, ele falou sobre o perdão, ele falou sobre o pecado, para todos eles ele testemunhou. E lá em Cesareia, ele ficou 2 anos sendo bem cuidado, bem tratado. Então, assim, ele não foi perseguido, ele não foi judiado, ele não foi maltratado, ele não foi, que nem aconteceu durante as viagens dele, não estava com medo de ser morto. Por quê? Ele estava sob cuidado do império.
E estando sob o cuidado do império, ele tinha liberdade de ação, ele tinha liberdade de culto, ele tinha liberdade de falar com quem ele quisesse, ele certamente conversou com muita gente. Ele menciona no final do capítulo 25, 26, cadê? No final do 26, ele fala que ele tem feito, né, que ele tem falado sobre essa palavra, e até hoje, não estou achando o verso, mas ele menciona, achei, o 26, 22. Ele fala assim, né, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. E esse dia era 2 anos depois que ele foi preso. 2 anos depois de ele ter sido preso. Até hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Ele deu testemunho diante do rei. Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, assim, quando a gente faz o que Deus manda, quando a gente cumpre a nossa missão, quando a gente pega o nosso mandato e cumpre, Deus ele coloca a gente para falar com quem ele quer que ouça. Então, quem ele quer que ouça pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa distante, pode ser o governador do estado, pode ser o presidente da república. Ele bota você para falar com quem ele quer que você ouça. A gente tem um presidente hoje que foi, assim que ele foi eleito, oraram para ele dentro de uma igreja, oraram, impuseram mãos, enfim, ele recebeu oração, a esposa dele é cristã. Então, assim, e a esposa dele, antes de ser esposa dele, era esposa de... Não era esposa de um deputado, não era esposa assim, de ninguém importante. E ela foi colocada na presença do deputado, foi colocada na presença dos deputados e foi colocada na presença, né, enfim, casou com o presidente da República. Então, não estou querendo fazer nenhum julgamento de valor quanto à competência ou qualidade do presidente. O que eu quero dizer é que quando você segue a palavra, quando você segue o ensinamento, quando você segue a Deus, Deus coloca você para falar com quem Ele quer que você fale. Paulo foi colocado para falar com o governador, foi colocado para falar com o rei e foi colocado para falar com o César. Então, isso é um exemplo para a nossa vida também. E tudo que ele fez foi cumprir a ordem, só isso. Ele não fez nada. Assim. Ele não fez o ministério dele, falou, não, eu vou me tornar o presidente da junta, não sei o que lá, das igrejas, para poder falar com o governador. Não, ele pregou a palavra. E pregando a palavra, ele falou com o governador, pregando a palavra, ele falou com o rei. E ele continuou pregando a palavra e pregou para eles também. Então é isso, o que a gente tem que fazer é pregar a palavra. É o último mandamento de Cristo, né? Antes de ele subir para o céu, o último mandamento dele foi isso: ir para todo mundo e pregar o evangelho. E essa palavra ela chegou até a gente hoje. No Brasil, um lugar tão longe, tão distante de onde ele estava. Estava pregando o evangelho em Jerusalém, metade do mundo daqui. E essa palavra chegou para a gente hoje. Então a gente só pode agradecer a Deus, a gente só pode agradecer. Deus cumpre, né, o objetivo dele, a missão dele, Deus cumpre a vontade dele, com ou sem a nossa ajuda. Mas se for com a nossa ajuda, a gente pode participar dessa alegria, dessa misericórdia, dessa bênção, né, de ser parte do reino e de cumprir bem o seu papel dentro do reino de Deus. Então a gente deve viver a igreja, a gente deve viver o cristianismo não só com o que Deus pode me dar, mas como eu posso servir. De que forma eu posso servir ao reino. E aí eu pego o que eu tenho de característica, o que eu tenho de qualidade, o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento e uso no reino. Seja isso o que for. Se eu sei cantar, canta. Se eu sei tocar, toca. Se eu sei pregar, prega. Se eu sei falar, fala. Se eu sei, sei lá, se eu sou profeta, profetiza. Mas usa o teu dom, não guarda ele. Não guarda esse dom. Eu não vou pregar sobre a parábola agora, mas tem aquela parábola de que se deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para um, e o que usou mais ganhou mais, o que usou menos perdeu o que tinha. Então, se a gente recebe um talento de Deus, a gente tem que usar esse talento, seja lá onde for, onde eu tiver. O talento que eu tiver é esse que eu tenho que usar. E não é todo mundo que tem o mesmo talento. Não é todo mundo que sabe pregar, não é todo mundo que sabe cantar. Eu nem me arrisco tentar cantar. Quando eu canto baixinho, porque eu sei que eu não canto bem. Já a Paula canta como um anjo. Então, assim, você tem... como é que chama? Cada um tem a sua qualidade. Ai, que exagerado, meu Deus. Quando a Paula abre a boca, os anjos cantam. Então, você tem assim, cada um você tem o seu ministério, E a gente deve sempre estar dedicando a minha qualidade, a minha melhor característica a Deus,
para que o ministério, para que a palavra dele seja pregada e para que pessoas se convertam. Esse, no final das contas, é o objetivo, para que a gente tenha um céu bem cheio de irmão lá em cima. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Antes de a gente fechar, alguém tem algum comentário, alguma dúvidas, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Diga. Por que já vai entrar de férias? Porque está chegando dezembro. Dezembro, geralmente, a gente tira férias. Mas no início de dezembro? Nossa. Vou tomar uma bronca. Nossa, viu? Eu tô achando muito cedo para entrar de férias. Tem mais uma aula ainda, então não se preocupe. Pode chegar na primeira quinzena, pelo menos, de dezembro, né? Sei lá. Hoje é dia 1º, a próxima aula é dia 8. Já é a primeira quinzena. 8, 7 e 15. Vou encerrar assim, dia 24 de dezembro, você faz um apanhadão aí sobre o nascimento de Jesus. Né? Faz uma... Podia. Então, mais uma. Então, a gente faz essa para acabar Atos no dia 8 e a gente faz mais uma no dia 15. 8, 7, 15. Faz uma no dia 15 a respeito do Natal, sei lá, alguma coisa assim. A gente pega um tema... Domingas? Ai, terça, né? Dia 15. Vamos fazer assim. Então, na próxima aula a gente termina Atos e na última a gente traz o Natal como tema. Tá bom? Nada como acertar as coisas dentro de casa, hein, Paulinho? Não é? Não quero nada, ela jogou pra galera, pôs público o negócio. nada como mandar em casa, hein, Renato? Você viu, né? Você viu, pastor? Mostra aí que quem manda somos nós. Mostra aí. Mas se isso for prisão, Mostra aí. essa é uma prisão que eu quero ter. Que nem a de Paulo, foi tratado com toda a gentileza. Tá bom. Então vamos fazer assim. Na próxima aula a gente termina Atos e na última a gente fala sobre o Natal. Perfeito. Alguma outra dúvida, pergunta? Ou alguém quer aula dia 22 também? Eu tinha só um comentário a fazer que assim, mas não é tanto em relação à aula, é que assim, para mim foi muito, muito legal ver o Quarteto Alfa tocando no culto, porque eu lembro quando eu tinha 16 anos, eles tinham ido na igreja que eu frequentava antes, quando eu era mais novinho, na Metodista. E ver eles de novo, depois de todo esse tempo tocando, nossa, foi muito, muito gostoso, foi uma bênção. Assim, Bonita que esse povo tem, né? Que voz maravilhosa que esse povo tem. Nossa, são fantásticos, são uma bênção. E assim, nossa, me deu vontade de estar lá na igreja, mais do que nunca. Mas eu assisti daqui com a Carla e foi uma bênção, foi maravilhoso. Foi legal mesmo. É verdade. Isso é verdade. Bom, então vamos encerrar com uma oração. Quem quiser pode orar. É só lembrar de tirar o mudo do microfone. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor esteve conosco, Senhor. Mais uma vez, nós somos gratos por esta aula, pelo aprendizado, Senhor. Ó, Senhor, pela disposição do teu servo, Senhor, de ensinar a tua palavra, Pai. Pelo teu Espírito Santo, Senhor, que tem fluído através da boca do teu Filho, Pai. E nós temos sido, Senhor, agraciados, ó Pai, pelos ensinamentos, Senhor, que tem sido trazido a nós, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida, Senhor, que tem estado conosco aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo. Ó, Senhor, queremos mesmo, Senhor, é crescer diante de ti, Pai. Queremos aprender cada dia mais, Senhor. Ter esse conhecimento, Senhor Jesus, da tua palavra, Pai, para, Senhor, que possamos, Senhor, cada dia, Senhor, crescer na estatura de varões perfeitos, Senhor, diante de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, Pai. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado pela tua palavra ministrada. Assim nós oramos, pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de vitória para todo mundo. E a gente se vê amanhã na reunião de oração, hein? Não percam.